Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do GETUSP. Eu sou Daniela Vespucci, professora de Processo Penal, Prática Processual Penal e Direitos Humanos, especialmente para o exame de ordem. E hoje nós vamos falar da colocação na família substituta, suspensão do poder familiar, vamos falar um pouquinho da destituição do poder familiar, tudo isso associados aos testes. Por quê? Porque realizar testes de exames passados são o quê? O caminho certeiro para uma aprovação, Vocês devem fazer o teste e depois estudar o assunto. Além de estudar o que foi abordado naquele teste, focando na alternativa correta, vocês devem voltar naquele assunto. Então, caiu um teste sobre viagem, sobre a viagem do adolescente, artigo 83 do ECA. Volta e estuda tudo, verifica todas as possibilidades com relação à viagem. Caiu um teste sobre a hospedagem, hospedagem, hotel, por exemplo, pensão. Verifiquem a alternativa correta do teste, depois voltem ali no artigo 82 do ECA. Caiu um teste sobre adoção, volta em todos os artigos da adoção. E óbvio, antes de começar o estudo sobre ECA, antes de começar a realizar todos os testes, deem uma lida geral no ECA, do artigo 1º ao 267, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos falar, com relação à colocação na família substituta, a suspensão do poder familiar. Agora nós vamos começar com a colocação na família substituta. Vejam esse teste aqui. Dentre todos os direitos de toda criança ou de todo adolescente, o ECA assegura o de ser criado e educado no seio saudável de sua família e, excepcionalmente, a colocação em família substituta, assegurando-lhe a convivência familiar e comunitária. Fundando-se em tal preceito, acerca da colocação em família substituta, é correto afirmar que a colocação em família substituta far-se-á exclusivamente por meio de tutela ou adoção. Incorreta, pessoal. A colocação em família substituta, ela é medida excepcional. Tanto é que o ECA busque que ele seja cuidado no seio saudável da sua família natural e na impossibilidade com parentes próximos com os quais ele possui afinidade, convívio, vínculos, ok? Na impossibilidade de ficar com a família extensa, vai-se para a colocação na família substituta. Nós temos 3 formas: tutela, guarda e adoção. Então aqui, pessoal, a alternativa A está incorreta porque a colocação em família substituta far-se-á exclusivamente por meio da tutela ou adoção? Não, também pela guarda. B. A guarda somente obriga seu detentor à assistência material à criança ou adolescente. Pessoal, incorretíssima essa alternativa. A guarda somente obriga seu detentor à assistência material à criança ou adolescente? Quer dizer, então, que o guardião não tem que educar? Ele precisa educar também, dizer o que é certo, o que é errado. Inclusive, se for o caso, pode se opor aos pais. Mas assistência material também faz parte, mas não é a única coisa. A guarda somente obriga a assistência material de forma alguma, pessoal. Próxima alternativa. O adotando não deve ter mais que 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Alternativa correta, pessoal, artigo 40 do ECA. O pedido de adoção deve ser feito
no máximo, quando o adotado deve contar com no máximo 18 anos no pedido da adoção, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, tá? Lembrando que a guarda, a posse jurídica da criança e do adolescente. E a diferença com a tutela é que a tutela é a posse jurídica da criança e do adolescente em razão de falecimento, suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar. Próxima, pessoal. Desde que comprovem seu estado civil de casados, somente os maiores de 21 anos podem adotar. Pessoas que não são casadas podem adotar também. Não é necessário casamento, pessoal. Vejam, vocês estão vendo alguns testes comigo e vocês estão vendo o quê? Que sempre cai cópia de artigo, tá? Então, aqui, alternativa C, óbvio, as outras estão incorretas, mas a C está correta por quê, pessoal? Por que a C está correta? Cópia do artigo 40 do ECA, ok? Então, esse teste está correto em razão do artigo 40 do ECA. Com relação aos procedimentos para a perda e a suspensão do poder familiar, regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do motivo. Opa! A autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentemente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do delito? Incorreta esta alternativa, pessoal. Vejam, existem causas que ensejam a suspensão do poder familiar. Artigo 1637 do Código Civil. Exemplo, arruinar os bens da prole. Pessoal, então não pode ser assim. Decretar, liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do motivo. Não, existem motivos para isso. Então, alternativa incorreta. Suspensão do poder familiar, artigo 1637 do Código Civil. B de bola. O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar dispensa que os pais sejam ouvidos, mesmo se estes forem identificados e estiverem em local conhecido. Pessoal, óbvio que eles devem ser ouvidos se estiverem em local conhecido, tal, né? Então, pessoal, a oitiva deles, até para eles poderem exercer a sua defesa, deve acontecer. Então, é absurda essa alternativa dizendo que os pais que são, né, o polo passivo nesse procedimento de suspensão do poder familiar não serão ouvidos. Então, quer dizer, o polo passivo não vai ser ouvido? Absurda também, até em razão de princípios constitucionais, ok? C. O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Vejam, pessoal, cópia literal do artigo 155 do ECA. A legitimidade para o procedimento da perda ou suspensão do poder familiar é do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Artigo 155 do ECA. E os procedimentos estão ali no 156 seguintes do ECA. Então, aqui, pessoal, é a alternativa C, em razão do artigo 155 do ECA. E a D, pessoal, em conformidade com a nova redação da Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009, o prazo para a conclusão do procedimento de perda ou suspensão será de 180 dias. Incorretíssima também. Pessoal, aqui a alternativa correta é a C, ok? Artigo 155 do ECA. Pessoal, vejam.
Importante pontuar também, que vocês não podem esquecer, que a destituição do poder familiar está ali no artigo 1638 do Código Civil. As causas que ensejam a destituição do poder familiar estão ali no artigo 1638 do Código Civil. E uma delas é castigar imoderadamente o filho. Castigou imoderadamente, vai responder, né, pelo procedimento de destituição do poder familiar. Agora, pessoal, vamos supor que, além disso, o Ministério Público manda cópias, né? O Ministério Público, que foi o titular da destituição, manda cópias para onde? Para a esfera criminal. Aí, o que vai acontecer? Os pais vão responder também na esfera criminal, pelo crime de maus tratos. Anotem aí, artigo 136 do Código Penal. O crime de maus tratos procede-se através de ação penal pública incondicionada, também titularidade do MP. Aí o MP manda cópias, né? Ou então o MP tem notícia por outra forma, né? Porque a ação penal pública incondicionada, ela é baseada em peças de informações ou no inquérito policial. Aí é possível, além do procedimento de destituição do poder familiar na esfera civil, também na esfera penal, a destituição, a ação penal pública incondicionada pelo crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Tá certo, pessoal? Então, muito importante pontuar isso. Vejam o artigo 136 do Código Penal também, porque além de responder na esfera civil, vai responder também na esfera penal. Vai responder pelo crime de maus tratos, 136 do 136 do Código Penal, tá ok? Pessoal, muita atenção a esses artigos que eu mencionei, voltem nesses artigos. Lembrem que o procedimento para suspensão e destituição do poder familiar estão disciplinados ali 155, 156 e seguintes do ECA. E no caso de castigo imoderado aos filhos, os pais também respondem na esfera penal pelo maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Pessoal, esse crime procede-se através de ação penal pública incondicionada, ou seja, titularidade do Ministério Público. E nesse caso, ele oferece denúncia, ok? A denúncia inicial da ação penal pública incondicionada, diferente dos procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança e por adolescente, que nestes casos a inicial é o quê? Representação. A inicial chama-se representação. Vejam, pessoal, eles gostam muito de perguntar nas questões do ECA, questões que confundam com o processo penal. Por exemplo, a representação no ECA é diferente do processo penal. A representação no ECA é a inicial dos procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança e por adolescente. Já a representação no processo penal, o que ela é? Condição de procedibilidade nos casos de ação penal pública condicionada à representação. Ok, pessoal? Então, essas foram as dicas dessa nossa aula. Fiquem atentos a essas dicas e a todas as nossas dicas aqui do GTUSP, que certamente vocês vão ser aprovados no exame de ordem, ok? Bons estudos para vocês!